E aí, como é que você tá? Chegamos na nossa terceira aula, né? E antes de eu seguir e trabalhar o conteúdo que eu organizei para a aula de hoje, eu quero te agradecer pela interação que a gente teve nas aulas até aqui e por todos os feedbacks, por todas as mensagens que vocês mandaram pra gente. E quero aproveitar e te fazer um pedido. Agora que você já conhece, que você já viu duas aulas, se você identifica em algum momento que essas aulas, que isso que a gente conversou aqui pode ajudar alguém, pega esse link aqui e envia para um amigo. Nós somos um número bem grande de pessoas aqui assistindo. Se cada um de nós enviar para um amigo, para dois amigos, para alguém da nossa família, a gente vai chegar a muito mais gente. E essa é a nossa ideia, é somar. Hoje a gente tem algumas coisas interessantes para falar. Eu vou falar sobre 5 pilares, sobre 5 perspectivas que eu considero que são importantes para que você comece a cuidar e conseguir praticar isso no teu dia a dia, né? Na nossa aula número 1, a gente falou sobre as emoções e falamos que de alguma forma ou outra elas são uma espécie de previsão do nosso cérebro, que elas não são certezas. Falamos sobre o fato de que elas são nossas aliadas e para que a gente as trate dessa forma, né? Na nossa aula número 2, a gente trabalhou sobre perspectivas das emoções. Falamos sobre como podemos olhar para elas de uma outra maneira, o que eu acredito que é fundamental para que a gente desenvolva a inteligência emocional. E para hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre como dar a dimensão correta para essa avaliação entre emoção e comportamento, e aí trabalhar melhor os resultados que a gente tanto falou aqui, que a gente vem tendo ao longo da vida, né? A gente vai falar sobre essa possibilidade de ter escolha de o que a gente vai repetir em termos de comportamento e o que a gente vai deixar de repetir. A primeira modificação de comportamento é o fundamental, gente. Quando eu falo isso, retomo o que eu falei aqui tantas vezes na aula da inteligência emocional entrar na nossa vida como uma abordagem simples. Porque todo o caminho que se espera, todo o resultado que se espera dessa abordagem, dessa técnica, vem da perspectiva de você dar uma primeira modificação de comportamento. Ou seja, quando você for, como eu comentei aqui, já como usei a expressão, quando você for visitado por alguma emoção, ou pela sensação que a emoção lhe causa, é você mudar algum comportamento e depois repetir, 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 até o seu cérebro aprender. Quando você emocionalmente, ou pelo menos com base na sua emoção, age de forma aleatória, é importante que você saiba que você está desconectado de qualquer intenção que você tenha. E quando você age assim, a gente tem que ter um cuidado muito importante, porque o teu cérebro vai receber provavelmente uma sensação de alívio nesse momento. Basicamente, a ideia é que se você em algum dia sente, por exemplo, raiva com alguma situação e você age de maneira aleatória, a atitude nesse caso, por exemplo, poderia ser o fato de você gritar com alguém. Provavelmente, como eu falei, essa atitude, sendo aleatória e muito mais impulsiva, vai estar um pouco desconectada da intenção que você quer para aquela relação, provavelmente. Mas quando você grita com alguém, o teu cérebro pode, nesse momento, receber, né, uma sensação de alívio. Seja porque você expressou, seja porque você gritou com aquela pessoa, muitas vezes a gente sente a emoção e a gente atribui ela 100% a outra pessoa. Estou chateada, a culpa é do outro, e aí então eu sinto esse alívio quando falo, quando grito, quando tem essa sensação da explosão, no caso da raiva, por exemplo. Então a gente vai receber um alívio imediato. Depois é que vem aquela sensação que eu falei lá na primeira aula, daquela vergonha de olhar para trás e falar, ih, agi de um jeito que não foi legal. Então, para a aula de hoje, eu vou falar para você de 5 pilares para a gente se observar nesse processo. De 5 passos que eu considero fundamentais para que a gente consiga observar a emoção quando ela chega e dar uma modificação de comportamento. E como eu falei agora há pouco, depois você repete, repete, até que o novo comportamento passa a ser o teu referencial de repertório para quando aquela emoção te visitar. E é por isso que eu falo tanto que a inteligência emocional é uma prática, porque é algo que você vai fazendo no dia a dia e quando você percebe esse comportamento, que hoje ele tem uma intenção, que hoje ele é programado, passa a ser o teu padrão principal. Então, quando a emoção te visita, já é ele que vem. Então, a ideia é que a longo prazo a inteligência emocional passa a de fato mudar os nossos padrões de comportamentos para padrões mais positivos, com uma intenção mais alinhada com os nossos valores e propósitos. Dentro desses 5 pilares, o pilar número 1 que eu quero falar com você é o seguinte: na próxima situação que você tiver, o teu cérebro vai investir no mesmo comportamento que ele teve no último episódio que você teve, para buscar o alívio.
o cérebro vai fazer uma aposta. Então, se na última vez que você sentiu raiva ou tristeza, você teve um comportamento, a referência principal que o teu cérebro tem é esse. Então, na próxima situação onde você sinta emoção, e se vocês lembrarem, eu falei na aula passada, a gente sente tristeza por várias razões, então, independente da razão, o teu cérebro vai buscar um referencial de comportamento, e provavelmente seja o que ele tem como última referência. Então, o cérebro faz uma aposta, assim como a gente aposta nas relações com as pessoas, assim como a gente aposta que esse comportamento vai causar na pessoa uma sensação, uma emoção A ou B de acordo com a nossa intenção. Então, a proposta é, se o teu cérebro vai agir com base nos referenciais que ele tem, a proposta é que a gente ensine o cérebro a fugir do alívio imediato e a buscar um comportamento dentro do que a gente espera que seja mais positivo. É que a gente entenda que positivo não necessariamente é aquilo que vai te dar o alívio imediato, e sim aquilo que está alinhado com os teus valores. Então é por isso que a gente brinca, por exemplo, com a história do contar até 10, né? Eu falo que uma das vontades que eu tenho profissionalmente é de escrever um livro que chama, por exemplo, Sabedoria de Vó. Porque tem coisas que a gente aprendeu com os pais e avós, enfim, e que depois de um tempo a gente olha e vê a ciência explicando. A ciência explica sobre isso, sobre o quanto a gente pode entender estratégias para que nesse contar até 10 eu gerencie melhor a minha emoção, por exemplo. Então, o primeiro pilar que eu quero que você pense é esse. Quando você modifica um comportamento, você começa a ensinar para o teu cérebro a fugir do alívio imediato e começar a ter comportamentos mais positivos. É uma aposta mais inteligente. O segundo pilar que eu quero pensar com você é o seguinte, é que nesse processo de buscar um comportamento positivo, uma das coisas que mais vai te trazer dificuldade é o que a gente chama de ruminação emocional, que é aquela coisa de você ficar remoendo, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado, ou de repente se eu tivesse agido. Eu falo que a gente sofre muitas vezes mais do que pela situação, a gente sofre quando os e se's nos visitam, no sentido de e se eu tivesse dito diferente, e se eu tivesse feito assim, ou e se nós tivéssemos seguido para um outro caminho, né? Então, quando a gente entende esse processo de se trabalhar, uma das coisas importantes de cuidar é a ruminação emocional. Muitas vezes, eu já comentei isso de maneira mais superficial aqui nas aulas, mas é importante reforçar que muitas vezes buscar o entendimento sobre as emoções acaba sendo algo que amplifica o teu sofrimento e que, pior, te desconecta da realidade dos fatos, porque a emoção, ela dá uma percepção para o que aconteceu. Então, por exemplo, o teu esposo, ou tua esposa, ou teu filho teve um comportamento e você sentiu raiva, é natural que essa raiva atribua uma percepção, por exemplo, de que aquilo que ele fez é errado, ou quando ele faz é errado. E aí a gente entra numa esfera de falar de relacionamentos, que é o quanto a gente analisa o comportamento do outro, o quanto muitas vezes, com base em um comportamento, eu presumo todo o resto de como ele vai se comportar, e assim por diante. Então a gente acaba se desconectando dos fatos, a gente já fica muito mais na nossa interpretação dos fatos. Lembra que eu falei da frase da Byron Katie na aula 1? Muitas vezes o que nos causa sofrimento não são os problemas em si, mas é a nossa percepção sobre os problemas. É como é que você percebe e encara as coisas que te acontecem. E a ruminação é muito disso. Então o segundo pilar que eu quero falar para você aqui é sobre o quanto é importante que você tenha cuidado com a ruminação emocional, ou seja, com os pensamentos que vão vir no sentido de autocobrança, de autoexigência em decorrência da mudança de um comportamento. Uma vez que você apostar em um comportamento que você acredita que é mais positivo, a gente precisa, como qualquer coisa na vida em que a gente investe, acreditar no nosso investimento. Então, eu escolhi que quando eu sentir raiva, o que eu vou fazer é pegar a chave do meu carro e sair para dar uma volta, por exemplo, até que eu consiga conversar com a pessoa sem que a raiva seja o elemento principal, e sim que a comunicação consiga fluir melhor. Então, o segundo pilar é esse. O terceiro ponto que eu quero que vocês observem é sobre os seus relacionamentos. E aí eu vou dividir com você aqui uma analogia que a gente fez esses dias, eu e uma cliente numa sessão individual. A gente estava falando sobre relacionamentos e sobre o quanto a gente vai se percebendo, se descobrindo e aprendendo sobre a gente num relacionamento e, obviamente, aprendendo também com as pessoas com quem a gente convive, né? Quando você chega num trabalho, no primeiro dia você tem uma percepção, depois de um tempo você começa a entender como aquele grupo funciona, qual é o teu papel naquele grupo. Relacionamentos são assim. E a gente fez uma analogia de que nos relacionamentos, quando a gente conhece alguém em qualquer esfera, seja como casal, seja como um amigo, seja um colega de trabalho, né? Em geral, as pessoas que você conhece ao longo da vida. E até mesmo as pessoas que são próximas a você, mas que você passa a conhecer melhor em razão da intimidade ou da convivência, como que a gente está passando agora nesse período de pandemia. Quando a gente passa por isso, a gente fez uma analogia nessa sessão, eu e a cliente falando sobre vitrine, loja e estoque.
E a gente diz que quando você começa um relacionamento com uma pessoa, muitas vezes a gente acaba tanto cuidando mais da nossa vitrine, ou seja, para mostrar para essa pessoa, na vitrine a gente coloca o produto que é mais bonito, ou aquele que fica melhor no manequim, enfim, né? Quando alguém tem uma loja, ele tem esse cuidado para que a vitrine fique harmoniosa. E nós muitas vezes temos esse cuidado nas nossas relações de deixar que apareça no primeiro momento aquilo que é mais bonito nosso. Então eu brinco que você começa um relacionamento e aí o seu namorado gosta de futebol, por exemplo, e você detesta futebol, mas você fala assim: "Ah, amor, eu adoro, vou com você". E você vai mostrando para ele uma vitrine. E ele vai presumindo que essa vitrine é você. Ao passar do tempo com a convivência, essa pessoa começa a conhecer a loja, começa a conhecer que produtos você tem, e aí tem produtos que ficam bonitos, tem produtos que não ficam tão bonitos assim, tem comportamentos nessa analogia aí que são coisas que ele vai continuar se orgulhando, admirando, enfim, mas tem coisas que ele vai olhar e vai falar: "Ih, de onde é que saiu isso?". A gente brincou, eu e essa cliente, que de vez em quando você abre uma caixa e você vê lá uma coleção que é de 3, 4 estações atrás. E aí você se incomoda um pouco com aquilo. E a gente vê comportamentos das pessoas quando começa a conviver, que não são só aquela vitrine. A gente começa a ver, quando a gente se envolve com uma pessoa, quando a gente começa a conviver com um colega de trabalho, por exemplo, você começa a perceber que ele, além de todas as coisas que você admira, tem comportamentos que são diferentes dos seus, que tem valores que são diferentes dos seus, né? Então você vai... pensa em uma situação, por exemplo, onde você fez uma viagem com uma pessoa que você acha que é incrível, mas em algum momento você vê que tem um comportamento dela que é diferente dos teus valores. E isso vai começando a causar problemas nos relacionamentos. São essas diferenças, né? E além da vitrine da loja, tem também situações como essa que a gente está vivendo agora, de pandemia, por exemplo, onde você passa, às vezes, boa parte das horas do teu dia com as pessoas que você convive, dentro da sua casa, com a sua família, enfim. E aí, além de conhecer a vitrine e a loja, você conhece também o estoque. E lá no estoque, às vezes, tem alguma baguncinha, lá no estoque tem alguma coisa, de repente, que tá lá, que tá estragada, ou que tem alguma avaria. E você conhece também essa parte que as pessoas não trazem pra loja, não trazem pra vitrine. Ou seja, quando a gente convive com alguém, eu conheço comportamentos, conheço características, conheço valores, desde aqueles que eu olhei na vitrine, que desde o começo foram os que me fizeram buscar conviver com essa pessoa, até as coisas que de repente eu olho e me causam estranhamento. Mas quando a gente entende isso tudo, eu quero que você pense que tanto o que está na vitrine, quanto o que está na loja, quanto o que está no estoque, são características das pessoas. E nos cabe entender e aprender a conviver. As pessoas mudam quando elas querem, não quando você presume que elas precisam mudar. A gente às vezes tem esse hábito, né? Eu brinco que a gente vai às vezes na missa, ou vai no culto, seja lá qual for a crença que você tenha, e aí o líder lá, o padre, o pastor, enfim, ele fala uma frase, a gente acha aquela frase muito legal e a gente pensa assim: nossa, isso aqui é perfeito pro meu marido, isso aqui é perfeito pro meu pai, como se, que pena que ele não tá aqui. E a proposta é que a gente entenda que as nossas relações presumem aceitar a condição do outro sem impor as nossas regras. E isso é libertador das relações. Isso é fundamental para a inteligência emocional. As pessoas vão agir com base nos valores que elas têm. Vou aproveitar para sugerir um livro para vocês aqui. Eu sei que o sobrenome do autor é Bacardi. Depois eu posso até colocar aqui nos comentários dos vídeos para você ter acesso. Mas enfim, é muito fácil achar pelo nome do livro. O livro se chama Onde Estão as Moedas? Ele fala basicamente das relações de pais e filhos, mas eu vejo que ele se aplica muito a várias outras relações, e ele fala sobre chaves do vínculo, no sentido de que as pessoas, quando ele fala onde estão as moedas, ele fala que existem moedas que você espera das pessoas que elas não têm para te dar, elas te dão aquilo que elas têm. E pode parecer uma abordagem meio resignada isso que eu tô falando, mas isso é libertador para os relacionamentos. Entender que as pessoas têm coisas que elas vão te mostrar, as coisas da vitrine, tem coisas que você vai descobrir, as coisas da loja, e tem coisas que você vai descobrir e vai achar uma baguncinha, vai achar algo que é estranho, que é contrário aos teus valores, de repente, ou que é pelo menos diferente do que você aprendeu. Às vezes você aprendeu a fazer as coisas sempre de um jeito, na sua casa sempre foi de um jeito. Imagina você e seu irmão, foram criados do mesmo jeito, pelo mesmo pai, a mesma mãe e pensam diferente. Agora imagine uma pessoa completamente de uma realidade diferente de cultura. E aceitar isso é fundamental para que a gente melhore nossos relacionamentos. Além disso, essa perspectiva que eu falei aqui de vitrine, loja, estoque, vale muito para a gente também, para nossa relação com a gente mesmo. Porque quando eu me expresso com as pessoas, eu acabo vendo que eu também vejo coisas que são da minha vitrine, que são do meu estoque, que são da minha loja, enfim. E aí é importante que a gente olhe para as bagunças que a gente tem e que a gente invista com responsabilidade nisso para que a gente tenha resultados diferentes. Muitas vezes as coisas que você queria alcançar na sua vida, em qualquer área,
não acontecem grande parte por responsabilidade sua. Então, investir nessa bagunça, nesse quesito dos relacionamentos, seja entendendo as questões dos outros ou as suas, é fundamental. E aí eu quero aproveitar e deixar um parênteses aqui para vocês entenderem, para que a gente seja responsável nesse sentido, de que, obviamente, além de mudar comportamentos e rever sua rotina, em muitos casos é fundamental que você busque ajuda profissional. Tem muita gente boa no mercado que consegue te ajudar e que consegue entender por que razões você passa pelo que passa e te ajudar nessas mudanças de comportamento aí. A gente tem que ser humilde para entender que coisas a gente consegue aprender, coisas a gente precisa de ajuda, certo? Então esse é o terceiro ponto que eu queria falar sobre relações e sobre o fato de a gente aceitar essa condição humana, que nós temos sim coisas que são lindas e admiráveis, mas também temos o nosso estoque, temos lá comportamentos que valem nosso cuidado, nossa atenção, e a dica vale o investimento na nossa bagunça, beleza? A perspectiva número 4 que eu quero falar para vocês é sobre o que eu costumo chamar de analfabetismo emocional. É sobre o quanto a gente está desacostumado ao longo de toda a vida a expressar as emoções de um jeito, por se dizer assim, torto. O quanto a gente, inclusive, às vezes não tem nem vocabulário para expressar. Olha para você mesmo e olha para quem você convive e começa a observar naquele dia em que as coisas estão estranhas, algum comportamento está estranho, você sente vontade de ficar um pouco mais calado, enfim. Aí vem um amigo teu e fala assim, o que foi que aconteceu? Tá tudo bem? E você fala assim, cara, olha as expressões que a gente usa. Tô estranho, não tô legal, tô mal. Ou seja, eu não consigo muito bem nem nomear o que eu tô sentindo. Isso serve para qualquer coisa. Isso serve para raiva, serve para tristeza. E o problema não é em expressar para os outros. O problema é que a gente, às vezes, não consegue identificar o que tá sentindo. Não consegue nomear o que tá sentindo. E na aula de hoje ainda vou falar sobre isso. Vou ensinar uma técnica para vocês pra gente melhorar esse processo. Porque quando a gente atua nessa perspectiva que eu tô falando de ser um pouco analfabeto, no sentido de que a gente, de fato, não sabe muito bem como lidar com a emoção. A gente age muito mais... Quando eu falo muito mais em termos de quantidade de episódios, de vezes, assim, a gente age muito mais por impulso do que por ações programadas. Então, se a gente não observa nossos padrões de comportamento e aprende a nomear e a entender quem eles são, a gente perde a chance de observar as emoções como uma oportunidade de crescimento. Esse é o quarto pilar. O quinto pilar é que a gente entenda que todo o conflito pode trazer aprendizados. Toda situação que você passa, seja um conflito interno ou seja um conflito de relacionamentos interpessoais, te traz aprendizados. O conflito, por exemplo, de quando você se sente triste, e lembra aí dos episódios onde você se sentiu muito triste, introspectivo, e pensa, por exemplo, o quanto isso te ensinou coisas a teu respeito. Lembra, por exemplo, o quanto isso te fez rever os teus valores. Lembra, por exemplo, no começo dessa pandemia, quando você começou a sentir os efeitos do distanciamento social, o quanto isso te fez pensar nas pessoas que são importantes e no que de fato é sua prioridade. Inclusive, abra um parênteses aqui e deixa uma dica. Termina esse nosso vídeo agora aqui, assiste nossa aula e pega seu WhatsApp, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém. A vida é muito curta para que a gente seja pequeno nas nossas relações. A gente não tem tempo para desperdiçar ou para economizar amor. Então, se você percebeu nesse momento que a gente está vivendo que é importante expressar para quem você ama o quanto você as ama, não espere para amanhã. A gente tem uma falsa ilusão do controle, de que as coisas estão sob controle, mas às vezes, todo mundo que já passou por essa experiência, às vezes o amanhã não chega. Então entendam isso, que a gente tem que olhar para os conflitos e para as questões do dia a dia, inclusive os nossos, como nesse exemplo que eu falei da tristeza, como oportunidade de aprender. Porque quando eu olho nessa perspectiva, eu me abro e estando mais aberto eu identifico a emoção que estou sentindo e eu posso ter a oportunidade de escolher o que fazer com ela. Caso contrário, se eu não olho para o conflito como uma oportunidade de aprender, se para quando você teve uma discussão com seu esposo ou com sua esposa, se para quando você teve uma divergência de ideias com um colega de trabalho, se para quando você teve uma divergência de ideias numa reunião com algum tipo de grupo de pessoas, você olha e fica terceirizando a responsabilidade, dizendo que só o outro tem que mudar, você perde a oportunidade de reconhecer as emoções que você sentiu aí e aprender e escolher o que fazer com elas. Então são esses 5 pilares para a nossa aula de hoje. E agora a gente vai falar sobre uma técnica que eu acredito e gosto muito. Acredito no potencial que ela tem, de como ela pode nos ajudar no dia a dia. Essa técnica ela tem como base um acrônimo que se chama NASA, N-A-S-A, onde cada letra representa uma ação que a gente faz para gerenciar
as emoções. Então, vou falar sobre esses 4, como se fossem 4 passos, né? E lembra que eu falei na primeira aula, minha intenção não é dar fórmulas prontas, mas isso é uma técnica, são passos de uma técnica para que você consiga gerenciar no teu dia a dia, para que hoje, quando a gente desligar essa aula, e a partir de hoje, quando você tiver episódios de emoção te visitando, você consiga gerenciá-las melhor. Então, eu falei NASA, né? Primeira letra, a letra N, é de nomear. O primeiro passo para que você faça uma gestão da emoção, eu falei agora há pouco sobre o quanto a gente é analfabeto do ponto de vista das nossas emoções, né? Então, o primeiro ponto é nomear. Nomear no sentido de entender o que você está sentindo. Não é nem no sentido de colocar um rótulo, mas é de quando você perceber, por exemplo, que você está mais agitado no trabalho, ou de quando você perde a atenção, ou de quando você está, de repente, fazendo um almoço e começa a bater os talheres com mais intensidade, ou quando você está no trânsito e sente uma angústia, ou quando você vai dormir e a cama parece que tem espinhos, enfim. Sempre que... E isso é a emoção te visitando, são reações fisiológicas que o teu corpo está tendo como sinais. E o primeiro passo, que é o nomear, é você olhar para isso e falar, pera, o que é isso que está acontecendo comigo? Nomear. Se você quiser nomear como angústia, se você conseguir tentar nomear, por exemplo, qual foi a origem disso, ou quando foi que isso começou, enfim, o N de nomear vem no sentido de entender o que está acontecendo com você, e não para que a gente não seja negligente, porque quando a gente negligencia, a gente tem uma tendência a se afastar da emoção, e aí, obviamente, fica muito mais difícil gerenciar e lidar com ela. Então, o primeiro passo, nomear. Segunda letra é a letra A, né, que é a de aceitar. Depois que você entendeu o que você está sentindo, um dos primeiros passos é que a gente evite a negação dessa emoção que a gente está sentindo. A gente às vezes fala coisas pra gente do tipo, não, agora eu não posso sentir isso, ou não, isso não faz parte de mim. E isso tem as suas perspectivas positivas. Mas um dos pilares que a gente fala em relação à psicologia é sobre o fato de você aceitar o que você sente, no sentido de abraçar a tua emoção. Ao invés de você olhar para a emoção como uma espada, a gente brinca para que você olhe para ela como um travesseiro. E você aceite a sua condição, que você é um ser humano e que algum dia você vai sentir mais medo do que alegria, em alguns dias você vai sentir mais raiva do que satisfação pela vida. Em alguns momentos, talvez, do seu dia isso vai acontecer. E vai acontecer comigo, vai acontecer com você. E quando a gente aceita, fica muito mais fácil. Aquela brincadeira do Facebook, né, do aceita que dói menos. Fica muito mais fácil gerenciar quando eu trago ela pro meu lado. E foi isso que eu te falei lá no vídeo de abertura, quando provavelmente você conheceu essas nossas aulas aqui, disso, de fazer das tuas emoções uma aliada. Traz ela para perto. Então, N de nomear, A de aceitar. A terceira letra do acrônimo NASA é o S, que é o S de sair. Que é uma das coisas que eu falei na segunda aula, quando a gente comentou sobre deixar a emoção passar. Sair, gente, no sentido de sair desse espaço de ruminação emocional. É não ficar alimentando a dor. É então, por exemplo, sentir raiva, ok, nomeei, aceitei que tô com raiva. O sair é encontrar uma alternativa para que você não fique ampliando, intensificando, aumentando essa emoção. Então é sair daquele padrão que você tá repetindo. É você identificar, pera, então eu tô com raiva. O que eu tô fazendo que tá me despertando isso? E você sai desse padrão. Essas são aquelas situações onde você, literalmente, a gente fala, por exemplo, na raiva, que dos comportamentos que é muito comum das pessoas fazerem é a atividade física, né? É um comportamento positivo e saudável, porque você direciona e ao mesmo tempo você expressa. Você dá vazão para isso que você está sentindo. O sair muitas vezes é isso, é literalmente o sair do foco, sair do eixo, e às vezes é sair você desse círculo que você mesmo se coloca, onde você vai se enredando da emoção. Então, nomear, aceitar e sair. E o quarto ponto, que é a última letra A do acrônimo NASA, que eu adoro, significa agir com base nos seus próprios valores. E isso é fundamental, gente. Quando você vai sair de um espaço de ruminação emocional ou desse ciclo que você começa a ficar enredado da emoção, o passo fundamental é que você tenha uma atitude, ou seja, agir. Mas não é um agir aleatório. Lembra que eu falei da intenção tantas vezes aqui na aula? É agir com base nos teus valores. É que você pense, espera, o que eu posso fazer agora que é o que eu quero para essa situação? Então tem um quezinho aí, tem uma pitadinha de intenção das ações. Quais são os teus valores? Qual é o valor que você tem essencial para a tua relação no trabalho, para a tua relação com teu esposo, tua esposa, para a tua relação com os teus filhos, assim por diante. Então basicamente é isso, gente. Nomear, aceitar, sair e agir com base nos seus próprios valores. Sem que a gente siga pela vida carregando a emoção como se ela fosse um pet e deixando que ela nos domine, deixando que ela nos cause problemas nos relacionamentos. Do seu modo, proporcionalmente à sua visão da vida, às condições emocionais que você tem hoje, de acordo com a intensidade de cada emoção que você for vivendo, o seu cenário, as suas relações e a sua vida vão se transformando, vão se tornando outro cenário. Eu queria muito, depois de falar sobre essas técnicas,
falar sobre o quanto o fato de que não é o que você sabe que vai fazer diferença na sua vida. Eu sei que você sabe muita coisa, mas eu gosto muito de uma frase que fala que saber, se eu não me engano é do Confúcio a frase, saber e não fazer é ainda não saber. Se você assistiu essas aulas e você juntou tudo isso com tudo que você já sabe sobre as suas emoções, sobre a sua vida, e você não faz nada, você não vai ter resultados diferentes. Inteligente não é quem sabe. Inteligência é quem aplica o que sabe. Então eu te convido a aplicar tudo o que nós vimos até aqui, a trabalhar no teu dia a dia, a estar aberto e atento para não saber exatamente em que momento do seu dia a emoção vai te visitar, mas é olhar e falar, opa, emoção, você chegou, vamos lembrar aqui do que eu já aprendi e vamos trabalhar juntos aqui. Tô junto com você, você não é um inimigo, eu não quero te empurrar para fora da porta da minha casa, eu não quero te colocar dentro do almoxarifado aqui do meu trabalho. Como eu brinco com os alunos, é tudo nosso, vamos integrar isso, vamos tentar trabalhar. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é para que a gente ao longo da vida não construa, tem uma autora que eu gosto muito que fala sobre o quanto ao longo da vida a gente constrói o que ela chama de metas de pessoas mortas. No sentido de que a gente quer ter equilíbrio, quer ter serenidade, a coisa do plena, né? Que a gente posta nas redes sociais aí. E eu quero muito que você tenha esse cuidado de aceitar suas emoções e buscar trabalhar elas, mas sem ficar criando metas de pessoas mortas. Uma pessoa que quer equilíbrio 100%, ela tá indo contra o princípio essencial da vida, que é o da imprevisibilidade, o da incerteza, né, o da instabilidade em vários momentos. Então, partindo de metas que sejam condizentes com a tua condição de ser humano, apenas encontre formas de, no dia a dia, fazer pequenas coisas. Essa é uma frase que eu falo muito para os alunos e para as pessoas com quem eu trabalho, que os grandes resultados não vêm necessariamente de coisas grandes. Eles vêm de pequenas coisas todos os dias. Essa é uma frase que eu guardo com muito carinho e que eu queria deixar para você aqui, para que a gente consiga trabalhar tudo que a gente fez, tudo que a gente conversou até agora. Eu espero muito que eu tenha te feito refletir, espero muito que eu tenha te feito reconhecer coisas em você e que você com isso tenha se inspirado e tenha se sentido instigado a trabalhar isso. Eu já falei aqui que a vida é muito curta para ser pequena, no sentido de não ser coerente com os teus valores e com as tuas prioridades. Então, muito obrigada por me doar o teu tempo. O meu desejo é que assim que você encerrar essa aula, você volte agora para os teus amores e para aquilo que é fundamental e importante para você, e que a partir de agora você possa dia a dia ser mais presente para essas pessoas, apesar das emoções que você sente. Muito obrigada por ter me oportunizado estar com você na tua casa nessas 3 noites, em especial nessa terceira, que foi uma aula mais densa, porém muito importante para mim dentro do que eu planejei para isso. Obrigada de verdade. E para você que sente que quer investir mais nesse assunto, eu vou aproveitar os últimos minutinhos desse vídeo para falar sobre algo muito importante. Eu vou agora falar sobre um produto que a gente está lançando, um curso completo sobre inteligência emocional. Então, para ser honesto com todo mundo que está aqui, as aulas eram essas, o meu propósito era que a gente tivesse conteúdo em todas as aulas e eu estou cumprindo a minha missão que eu me comprometi ainda nessa aula, mas para você que sente que quer investir um pouco mais nisso, eu te peço alguns minutinhos da sua atenção ainda. Eu não sei qual é a razão que te leva a acreditar que você precisa investir mais na sua inteligência emocional. Eu não sei, de verdade eu não conheço a sua história, mas eu posso te dizer que no aspecto pessoal, você está tendo todos os dias a oportunidade de construir um legado, que é a marca que você vai deixar nas pessoas, e isso está alinhado com as tuas ações. Talvez seja essa a origem principal da razão que te traz a se sentir interessado a ouvir mais sobre isso. Talvez tenha sido isso que te fez clicar para assistir essas aulas da Semana de Inteligência Emocional. Talvez a tua perspectiva não seja nem tanto pessoal, seja profissional. E para isso eu quero dizer que você precisa lembrar, e eu quero muito reforçar isso, que a inteligência emocional é o que a gente chama de habilidade do mercado de trabalho, a habilidade número 0. Ela é a base, ela é o começo de qualquer coisa. Inclusive, a gente tem uma pesquisa que fala que 80% dos resultados que as pessoas têm no seu trabalho estão ligados muito mais ao seu coeficiente emocional do que às questões intelectuais, ou seja, não é necessariamente aquilo que eu sei. Isso corresponde a 20%. 80% é de como é que eu aplico isso. Eu conheço muito de um trabalho, mas no dia a dia eu tenho conflitos, tenho situações e é como é que eu lido com isso. Então eu te convido a ouvir o que eu vou apresentar agora, tá? Eu montei um curso, a gente estava brincando aqui esses dias em casa que professor de distanciamento social ficou ocioso, e aí ficou ocioso, fica criativo, né? Então a gente criou um curso que são
aulas 100% online, assim como esse curso que a gente fez aqui. E de alguma forma eu classifico elas como sendo um compilado de um conteúdo prático sobre inteligência emocional. E eu vou lançar ele agora. É a primeira oportunidade que eu tenho de falar sobre isso com você. Tá? É um curso que eu já trabalho presencialmente há muito tempo e agora, por razões óbvias, é que a gente está disponibilizando aqui nas plataformas digitais. As aulas estão sendo feitas, preparadas, né, com muito carinho e com essa sensação de atingir você, de trazer a cada aula coisas práticas. Então, essa oportunidade de estar com vocês nesse momento de distanciamento social para mim é fundamental. A gente vive um momento agora em especial onde talvez muitas coisas se intensificaram. Um sentimento de medo, muitas vezes de sofrimento, de angústia. Por outro lado, nos fez rever muitos valores também, né? Então eu escolhi preparar esse conteúdo para vocês, algo que eu já faço há muito tempo. E aí nasceu o que a gente está chamando de curso completo de inteligência emocional. São 10 aulas, 100% online, com a intenção de te apoiar a começar. Abraçando as emoções e mexendo em comportamentos que vão te causar um impacto nas tuas relações do dia a dia. Essa oportunidade que eu tenho de chegar até você é para te oferecer a ideia de começar fazendo aquilo que é possível fazer, acolhendo, conhecendo e trabalhando as tuas emoções. E a gente vai aprender nesse curso, o ponto essencial para mim é aprender a construir o que eu chamo de repertório de comportamentos. E assim, tendo um repertório montado, ser mais inteligente quando as emoções te visitarem. Então são 10 aulas, você vai encontrar um link aqui na sequência, provavelmente está aqui em cima desse vídeo, onde você vai poder revisitar todo esse detalhamento, mas eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês, tá? São 10 aulas onde a gente vai trabalhar o que é inteligência, como a gente pode entender isso, como isso pode nos ajudar a gerenciar nossas emoções, o que é uma emoção, qual é a sua função e como a gente pode gerenciar ela de uma maneira muito mais aprofundada do que a gente viu até aqui. De fato, o que é a inteligência emocional, como a gente pode desenvolvê-la. A gente vai falar sobre sequestro emocional, sobre importância do repertório comportamental e da gestão das emoções. Vamos falar sobre automotivação, sobre pilares do relacionamento interpessoal e pessoal. E mais do que tudo, a gente vai ter 2 aulas aí bem específicas para a construção do repertório. Desse repertório comportamental que eu falei, e a gente tem uma aula onde eu vou falar especificamente sobre cada uma das emoções, raiva, medo, tristeza, alegria, e eu fiz uma parte bem específica da aula falando sobre ansiedade também, porque eu sei que é uma emoção que nos visita com muita frequência. Além disso, eu vou falar para vocês sobre a importância da gente cuidar da nossa imunidade emocional, para a gente trabalhar a nossa resiliência, e como a gente vai fazer para aplicar no dia a dia isso. A gente tem também uma aula específica de técnicas, são 12 técnicas para a gestão da emoção. Tudo isso que eu falei agora vai estar no link aqui para você poder conhecer mais sobre o curso e você vai poder ver o detalhamento completo, tá ok? Além disso, além de pensar no roteiro do curso, nós pensamos muito também em como entregar esse curso para você. Diante disso, obviamente, surgiu a vontade de fazer essas aulas que a gente teve até agora, para que você pudesse sentir, experimentar e conhecer sobre a técnica, não só sobre um conceito, mas sobre a perspectiva de como ela se aplica. E além de pensar no roteiro do curso, a gente pensou estrategicamente em como te oferecer esse curso de uma maneira que fosse justa e viável, tá? E por isso tudo, a gente está disponibilizando esse curso com 10 aulas, com uma aula, além das 10 aulas de conteúdo, a gente vai ter ao final dessas aulas uma aula ao vivo para tirar dúvidas de todos os alunos que se matricularem, para poder acompanhar as dúvidas que vocês tiverem, ok? E além dessa aula ao vivo, a gente está oferecendo um grupo exclusivo no Facebook para quem se inscrever, para quem clicar no link aqui, se inscrever e demonstrar seu interesse até o dia 2 de agosto agora, tá ok? Então, isso tudo que eu estou te oferecendo, as 10 aulas, a aula ao vivo e mais esse bônus do grupo do Facebook, a gente conseguiu oferecer para você por um investimento de R$ 197. 197, podendo ser parcelado em até 12 vezes. O que vai ser para você um investimento de menos de R$ 17 por mês. 10 aulas, uma aula ao vivo de esclarecimento de dúvidas e acompanhamento das suas questões emocionais e mais um grupo exclusivo com novos conteúdos, onde a gente vai alimentando vocês de maneira exclusiva também sobre inteligência emocional. A gente vai disponibilizar para você agora, a gente está lançando agora, então vou disponibilizar o link para vocês aqui, para vocês acessarem esse curso. Vocês vão poder ver lá todo o tratamento das aulas e do programa do curso, ver as opções de parcelamento, o que se encaixa melhor na sua vida, na sua rotina. E além disso, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida através do contato@jamilebr.com, tá ok?
A nossa ideia é que esse curso chegue para você de um jeito acessível e que você entenda que se você precisa e você quer investir mais nisso, entenda que essa é uma oportunidade. Nós, originalmente, não temos repertório para lidar com boa parte das emoções que nós sentimos. Nós não temos repertório para isso. A gente está acostumado a seguir padrões. E para ter resultados diferentes, preciso de comportamentos diferentes. Se nós não temos repertório ao longo da vida, no momento de distanciamento, no momento de crise, no momento de vulnerabilidade, a gente tem menos ainda. Então, costumeiramente, a gente age por impulso ou a gente paralisa. Em especial, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho importante a gente pensar sobre isso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um dado que fala que 1 em cada 2 pessoas vai ter ao longo da vida algum problema de origem emocional, algum problema de saúde mental ao longo da vida. E boa parte das razões que nos levam a esse cenário de problema de saúde mental são o que a gente chama de razões exógenas, ou seja, é aquilo que te acontece e como você lida com o que te acontece. 1 em cada 2 pessoas ao longo da vida. Eu espero muito que a gente consiga trabalhar, eu, você, ao longo de toda a vida, argumentos e técnicas e habilidades para que a gente consiga gerenciar melhor essa perspectiva que a gente tem aí. Então a gente tem que aprender, de uma vez por todas, a conviver melhor com as emoções. Esse para mim é o ponto, conviver com as emoções. E assim ter uma vida mais alinhada com os teus valores e que caminhe no sentido dos teus propósitos, daquilo que você espera. Assim como todas as aulas que a gente fez até agora, quando a gente encerrou, quero aproveitar para te fazer um questionamento, que é para que você saia dessa aula pensando o seguinte: eu sei que você sabe muita coisa. O que eu quero que você se questione o que você vai fazer com o que você sabe. Vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos começar com isso? Muito obrigada pela tua atenção. Obrigada pela oportunidade de chegar na sua casa. Estou muito, muito, muito grata e feliz com esse projeto. A gente se vê em breve, tá bom? Um beijo.